Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e vocês devem estar notando que o cenário aqui atrás está um pouco diferente do que vinha aparecendo nos últimos vídeos, mas ele também não é totalmente estranho para quem me acompanha há algum tempo, porque eu estou em Aracaju, houve recesso nesse período de festas juninas e de Copa lá em Salvador, por isso eu vim para cá. Isso explica um pouco do meu atraso em mandar novos vídeos para o canal nos últimos tempos. Eu não trouxe todo o meu equipamento, mas enfim, estou aqui para fazer mais um vídeo daqueles em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram aqui no YouTube, pelo campo dos comentários, pelo Twitter e pelo Facebook. Tem um bom número de perguntas, não vamos ficar de muito lenga-lenga, direto para a primeira delas. Rodrigo, o ouro do mundo está acabando, será que devido a isso o preço dos celulares vai começar a subir futuramente? Rodrigo, me responda uma questão, acabei de trocar um Galaxy S4 com que eu estava há 9 meses por um Xperia Z1, fiz um bom negócio? Isso é totalmente subjetivo, você já tinha um ótimo aparelho que era o S4 e agora trocou por um que em termos de hardware é superior, o Xperia Z1. Eu pessoalmente não sou muito fã das modificações que a Sony faz em seus smartphones Android, mas isso é 100% gosto pessoal. Só que eu entendo essa coisa de trocar de celular, às vezes você já tem um aparelho que é excelente, mas fica tentado a testar aquele outro que lhe parece super bacana. É realmente uma coisa que acontece muito com quem gosta de gadgets e tem condição de trocar de aparelho. Então, mais uma vez, aquela coisa, questão de gosto, algumas pessoas vão dizer que você não deveria ter trocado. Se você não gastou muita grana nessa troca aí, é interessante, afinal você conheceu uma coisa nova. Rodrigo, será que compensa comprar um Galaxy S4 hoje? Mais uma questão envolvendo esse mesmo smartphone, eu diria aquela mesma coisa que eu sempre falo, não é porque o S5 saiu que o S4 passou a ser ruim, muito pelo contrário, tem um hardware muito interessante, um software de que eu não sou tão fã assim hoje em dia, mas que é bom também. Eu só diria que você avalie a questão do custo-benefício. Não compre se ele tiver com um valor muito próximo a um aparelho flagship, quer dizer, um aparelho top de linha que esteja sendo vendido 0 km na loja aí hoje. Se ele tiver em um valor interessante, por que não, né? Ele vai ficar sendo muito bom ainda por talvez 1, 2 anos. Eu acho que um Galaxy S4 ainda é uma boa pedida sim. Você está usando o beta do Android L? Ainda não. Para quem não sabe, Android L é o codinome da próxima versão do Android, que já foi apresentada em versão ainda não finalizada na Google I/O, e quem tem Nexus 5 e 7 já pode instalar essa versão, inclusive fiz uma postagem lá no Facebook ensinando como é que faz isso. Eu vou colocar o link na descrição também, para vocês não precisarem ir lá no Facebook se interessarem. Eu pessoalmente não gosto muito de betas, porque eles frequentemente causam muita frustração em quem está utilizando um aparelho no dia a dia mesmo. Se a pessoa tiver um aparelho só para testes, aí eu até recomendaria fazer essa atualização. Mas pessoalmente, no meu aparelho pessoal, eu não instalaria o Android L hoje. Quanto custa o Nexus 5 nos Estados Unidos? E tem algum outro smartphone nessa faixa de preço que vale a pena? Lá nos Estados Unidos o Nexus 5 está na faixa dos $350 em versão de 16 GB e não existem muitas opções nessa faixa de preço, pelo menos para telefones desbloqueados. Aqueles valores muito baratos de smartphones dos Estados Unidos são para quando você compra eles atrelados a um plano de operadora de lá. Então, quando você quer um 100% desbloqueado para usar aqui no Brasil e livre de planos, os preços são até carinhos lá fora também. Poderia pegar, por exemplo, um Moto G ou um Moto E, mas aí já são telefones bem menos parrudos em termos de especificações e talvez menos interessantes em termos de software para quem gosta de Android 100% puro. Então, resumindo, não existem muitas opções próximas do Nexus 5 lá fora. Para quem está viajando e tem condição de pedir para uma residência americana, é sensacional se for versão desbloqueada. Qual smartphone você usa para jogar fora das gravações? Atualmente tem sido justamente o Nexus 5. Ele está me satisfazendo bastante porque o Android puro é sem comentários, a tela dele é muito boa, tanto em qualidade de imagem quanto em tamanho, para jogar é bem legal. Só que eu não consigo fazer a captura da imagem dele via HDMI ainda, então como você falou, é só fora das gravações que eu tenho usado o Nexus 5. Rodrigo, estou em dúvida de qual celular eu compro, Moto G ou Samsung Galaxy Win, qual você recomenda? Olha, cara, eu sinceramente, depois que a Motorola lançou esses intermediários Moto G e Moto E, eu sempre tenho recomendado um desses dois. O Galaxy Win pode ser interessante, tem alguns argumentos que possam ser favoráveis a ele em relação ao Moto G, só que, pessoalmente, eu prefiro o Android quase puro dessa solução da Motorola. Eu indicaria que você vá de Moto G, eu acho que você vai ter mais satisfação a médio prazo aí com esse smartphone na mão. Rodrigo, o Gradiente Tegra Note vai ter o preço reduzido até o fim do ano, quero um tablet para jogos ultra pesados, mas não quero pagar mais do que R$ 750.
Não dá para saber se a Gradiente vai reduzir o valor oficial dele, é até possível. Eu já observei que no site oficial da Gradiente, que é gradiente.com.br, eles já estão fazendo uma mini promoção com o Tegra Note por cerca de R$1.000, muito próximo ao valor cheio dele anteriormente. Você leva o tablet com uma capinha, que solta custa mais de R$100. Só que eu observei também que ele já está sendo vendido na loja Kabum. Não é jabá aqui, você está me perguntando, eu estou respondendo porque coincidentemente eu vi esses dias. E na Kabum ele custa os R$999 parcelado, só que se você pagar à vista, você paga R$849. R$850 já são 150 a menos, bem próximo dos 750 que você falou, né? Então talvez seja interessante, quem sabe com mais um tempo ele chegue no 750, mas hoje em dia 850 já me parece um valor ok para um tablet como o Tegra Note, que é muito interessante para jogos. Você sabe de um adaptador micro SD para o Moto G? Se sim, acha uma boa? Existem adaptadores para você colocar cartões microSD em celulares que não têm entrada hoje em dia. Eles funcionam através da portinha USB que está embaixo do seu smartphone. Eu não acho muito interessante porque fica aquela coisa pendurada, né? Tem até pendrives hoje em dia que, além da porta USB padrão para computadores, ele vem com um plugzinho embaixo que é para você ligar no celular. Talvez para te socorrer em uma viagem, que você queira colocar mais coisas no smartphone sem descarregar em um computador, seja interessante, mas para o uso contínuo e diário, pessoalmente eu não acho tão interessante assim. Tem gente que usa. Rodrigo, tô com um orçamento de R$1.300 a R$1.600. Qual é o melhor celular dessa faixa? Qual você me recomendaria? Olha, se for se referir a Android, eu diria que é aquela coisa, não vale a pena comprar os que são super lançamentos. Vale a pena esperar um pouquinho, porque aí você vai pagar muito menos para um celular que ainda é excelente. Hoje em dia, na faixa dos 1.000 a 1.300, você já pega fácil o Moto X, até por menos do que isso, menos do que 1.000 você consegue o Moto X, mas o Nexus 5 já está saindo várias vezes em promoção na faixa dos R$1.100 à vista, R$1.050 à vista, no Submarino, por exemplo, eu vi um dia desses. O LG G2, já saiu o G3, mas o G2 está caindo bastante, ele está ficando aí na faixa dos 1.000 a 1.200, 1.300. E 1.600 é um negócio meio intermediário, eu acho que aqueles smartphones top, quando eles saem, ele já sai na casa dos 2.000, também não é nessa faixa. Fica aquela coisa de se você está disposto a esperar ou não, porque 1.600 é muito intermediário, eu acho que não tem muitos smartphones nessa faixa. Eu ficaria pessoalmente talvez com um Nexus 5, como eu já tenho, com um LG G2, ou algum smartphone desses que saíram há algum tempinho, mas ainda não são obsoletos de forma alguma. Oi, qual é o melhor celular, Moto G ou iPhone 4S? Não tenho costume de jogar, seria mais para acessar redes sociais e aplicativos não muito pesados. Tenho medo de comprar lançamento ou celular de marca nacional, pois cai muito o preço. Comprei o Moto G de 16GB há um mês por 900 e hoje já se pode encontrar o mesmo por 600. Obrigada. Em relação aos Androids, é uma coisa com que a gente tem que se acostumar mesmo. O preço deles cai bastante. Eu estava falando disso nas respostas anteriores, que até vale a pena você esperar um pouco tempo depois do lançamento, porque o valor dele vai ficar muito mais em conta. Não é uma coisa com que você tem que se preocupar na hora da compra de um Android, porque isso acontece mesmo. E você já me falou que comprou um Moto G, então eu acho que, principalmente porque você está preocupada com essa questão do preço cair ou não, de perder dinheiro e tal, não vale a pena trocar por um iPhone 4S, embora ele também poderia ser uma boa opção para o uso que você citou. Vai receber o iOS 8, roda todos os aplicativos disponíveis na App Store sem problemas, quase todos os jogos também, enfim, é uma boa opção, mas para você que já tem um Moto G, que novo é inclusive mais barato do que o iPhone 4S, acho que você já tem um bom aparelho em mãos aí, que supre definitivamente essas atividades que você disse que quer fazer aí. Então, fica o seu Moto G aí, não gaste mais dinheiro em um iPhone 4S, principalmente porque você vai perder dinheiro quando for vender o seu Motorola. Vou mudar de celular nesses dias agora e estou em dúvida entre Moto X e iPhone 5C. O que me recomendaria? Siga o seu canal e acho muito boas suas análises e opiniões. Obrigado. O que eu procuro? Câmera boa, tanto frontal como traseira, celular rápido, apesar de eu não rodar jogos pesados, gosto de internet e gosto de abrir aplicativos e sempre ter a última atualização do sistema. Olha, o iPhone 5C vai te garantir a última atualização do sistema por um tempo e ele vai suprir todas essas necessidades que você falou aí, vai até sobrar para isso. Agora, o Moto X também vai sobrar para isso e, em termos de custo-benefício, talvez ele seja um páreo duro para o iPhone 5C, porque ele custa praticamente a metade. O Moto X hoje em dia você consegue achar na faixa dos R$900, enquanto um iPhone 5C, diga aí, vai ser R$1.600, R$1.700, quase o dobro, quase 2 Moto X. Aquela coisa, se você quiser um iPhone para trocar capinha, para ter o iOS, eu entendo isso. As pessoas têm, por exemplo, um iPad, um Mac, querem manter o ecossistema, excelente. Já estão até acostumados a pagar um pouco mais caro do que PCs, né? Vamos dizer assim.
Só que se eu tivesse que dizer para um amigo meu, assim, numa mesa de bar, eu diria, rapaz, compre o Moto X porque ele é muito mais barato e é um ótimo celular, principalmente para você que não quer rodar jogos pesados e etc, etc. Vai sair o sucessor do Moto X agora no fim do ano? Vai, mas ele também vai chegar pelo dobro do preço. E já que a gente tá falando de custo-benefício aqui o tempo todo, eu gosto muito de falar disso, talvez eu ficasse com o Moto X, embora o iPhone 5C seria uma boa compra para você também. Parece que eu tô sempre querendo negar o iPhone aqui nessas respostas de hoje, mas não é isso. Eu acho que você sempre tem que avaliar a relação de custo-benefício, quanto você vai perder de dinheiro. Por exemplo, a pessoa da pergunta anterior já tinha um Moto G e estava pensando em trocar para um iPhone 4S, aí eu acho que não vale a pena, né? Tem que avaliar essas coisas aí, para não ser que você esteja com muito dinheiro querendo gastar aí e não esteja se importando com isso. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pela demora para trazer uma outra versão desse quadro. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque aí vocês vão acompanhar meus próximos envios aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço para vocês e falou!